Salve, turma das redes! Tudo sussa? Pessoal, ótima semana para todos nós. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, clica no joinha, se inscreve no canal e no sininho para receber o Fala Figueiredo, que está começando numa semana que, graças a Deus, o futebol brasileiro e principalmente o nosso mineiro está de volta. Então, sem perder tempo, roda a vinheta do Fala Figueiredo. Bora lá então, agradecendo a você que está aqui sempre comigo e, como sempre, começo respondendo a muitas perguntas que chegaram. Mas foi muita, viu, Tatá? Muita. Por quê? Porque o Galo jogou no sábado, o Cruzeiro jogou no domingo e aqui no YouTube muita gente mandou comentários, perguntas, teve gente que participou da live comigo e no Instagram também. Então fique sabendo, você pode mandar as perguntas para mim tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, no @LeoFigueiredoMG, sempre que tem uma caixinha de pergunta pós-jogo, que o seu comentário, a sua pergunta, eu vou responder ou vou comentar aqui. Então nós vamos começar com a turma do Cruzeiro, que tá felizona. O Cruzeiro atropelou o Grêmio com o show do Caio Jorge, Matheus Pereira, Romero. O Cruzeiro jogou muita bola no Mineirão. 4-1 para cima do Grêmio, e eu vou começar dando moral aqui, respondendo a turma, porque tem muita gente. Você pode fazer, ô Tatá, uma arte aí agora, faz um... Aí, ó. Com o tanto de elogio que o Caio Jorge recebeu. Mas vamos com pelo menos duas perguntas importantes aqui. Olha só. Primeiro, Caio Jorge foi sem dúvida o destaque do jogo. Tô muito feliz, muito bom de se ver. O Elias mandou. O Jonathan Junqueira. Me preocupa só uma coisa. O time titular tá voando, mas o Jardim não mexe. Será? Ele mexe. Ele mexe sim. Tanto que ontem, se você pegar, um monte de gente entrou no jogo. Eu acho que o Leonardo Jardim está fazendo um trabalho espetacular no Cruzeiro e, inclusive, ele teria o direito de me cornetar. É isso mesmo. Se eu fosse o Leonardo Jardim, hoje eu gravava um vídeo me cornetando. Porque eu falei que eu começaria o jogo com o Gabigol, porque eu imaginei um Grêmio fechadinho, para o Cruzeiro achar espaço que o Gabigol seria melhor. E o Cruzeiro atropelou o Grêmio. Com o Wanderson, com o Christian, com o Gabigol entrando só no segundo tempo. Então, por isso que ele é treinador do Cruzeiro e eu tô aqui, né? Mas fico muito feliz com o trabalho que ele tá fazendo. O David Ítalo, Léo, não se assuste se o KJ for o 9 na Copa do Mundo. E essa é uma pergunta que apareceu várias vezes aqui. Se tá na hora do Caio Jorge ser convocado para a seleção brasileira. Se o Caio Jorge é centroavante de seleção brasileira. Eu não acho que o Caio Jorge ele ainda não é um centroavante de seleção brasileira. Imagino que ele esteja na construção para isso. Tenho gostado muito dos gols. O Caio Jorge tem uma grande vantagem, que poucos atacantes têm. Ele tem sede de gol e de participar do jogo o tempo todo. Por isso que os Bayern lá, o Leverkusen, o de Munique, os times da Alemanha, já estão de olho nele. Porque a produção do Caio Jorge é muito grande. O Caio Jorge aparece para cabecear, para bater de pé esquerdo, pé direito, participa do jogo, volta, marca, tromba em zagueiro. Isso é muito bom. Ele é um cara muito focado, muito interessado no jogo, isso é muito valioso. Fisicamente, o Caio Jorge é muito avantajado. Ele corre muito, muito bem preparado. Só que, para ser centroavante da seleção brasileira, gente, eu, Léo Figueiredo, ainda tenho um nível muito lá em cima. Eu cobro muito. Vamos fazer uma comparação básica aqui. O João Pedro, lá do Chelsea. O Chelsea foi campeão do mundo, atropelou o Paris Saint-Germain e o João Pedro fez gol mais uma vez. O João Pedro já está no futebol europeu. O Caio Jorge teve uma passagem rápida lá que não deu muito certo. Eu não acho que o João Pedro seja já o nosso centroavante, mas acho que ele está um pouco à frente do Caio. Só que o Caio Jorge deveria ser convocado? Na próxima convocação, eu não questionaria se ele fosse convocado. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não acho que ele seja já o centroavante da seleção brasileira, um centroavante de seleção, mas eu não acho errado se ele for convocado. Nós já estamos na Copa. Nós já estamos na Copa. Nós temos mais 2 jogos aí de eliminatórias onde servem simplesmente para testes. Então não me assusto em nada se o Carlo Ancelotti convocar inclusive mais jogadores do Brasil e der mais oportunidades para jogadores jovens como o Caio, que está voando. Então, ainda é cedo para dizer que ele é um centroavante de seleção brasileira, mas que ele está trilhando um caminho para isso, tá. Isso é inegável e é muito legal de ver. É muito legal de ver. O interesse dele, a vontade que ele tem, foi o primeiro hat-trick da carreira do Caio Jorge. E ele é muito interessado no jogo. Isso para mim é muito valioso. Então, se conseguirem entender, acho que ainda não é a hora dele ser um 9 de seleção.
mas não me assusto se ele for convocado, não. Tá longe de dizer que não é merecido uma convocação, principalmente agora, para jogos que são de testes da seleção brasileira, né? Se a Copa do Mundo fosse amanhã, eu acho que ele não seria convocado. Então, muita gente, mas muita gente mesmo. O Leandro, que partida do MP100, que agora tá com 100 jogos. Gente, o Matheus Pereira jogou, mas jogou muita bola. Ele e o Lucas Romero no meio-campo do Cruzeiro, Romero até assistência ele deu. Então, isso tudo é uma engrenagem, né? Eu continuo respondendo perguntas, Tamara, ou eu já emendo o Cruzeiro? Não, eu vou emendar o Cruzeiro aqui e depois eu pego perguntas e comentários do Galo para falar do Atlético. Gente, analisando o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, é tanto elogio que a gente pode fazer, mas tanto elogio, que acaba que a gente pode centralizar em um. E não é nem no Caio Jorge, que fez 3 gols. E não é nem no Matheus Pereira, que jogou demais. E não é nem no Romero, que jogou barbaridade. Nem no Vidalba e Fabrício Bruno, que hoje, se não for a melhor dupla de zaga no Brasil, é das melhores. Porque estão dando uma segurança absurda. Então, não é isso. Centralizo no Leonardo Jardim. E que às vezes eu até discordo de uma outra posição que ele escala, mas vou discordar, posso discordar, mas provavelmente o errado tô eu. Porque, gente, dá gosto de ver o time do Cruzeiro jogando agora. E o principal, a maior preocupação que o Leonardo Jardim tinha da volta do Cruzeiro, depois de ficar um tempo parado, parece que o Cruzeiro estava jogando semana passada. E estava jogando, né? Mas estava jogando em alto nível, jogando Campeonato Brasileiro. E quando terminou o jogo, o Caio Jorge dando entrevista, o Caio Jorge ainda disse, nós não estamos 100%. Pô, imagina quando tiver. Então, deu gosto de ver o Cruzeiro contra o Grêmio. Tá dando gosto de ver o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. O time é organizado, o time é coletivo, o time sabe bem o que faz dentro de campo. E quando o time está organizado, quando o coletivo funciona, individualidade, ela não aparece, não. Ela explode. Que é o que está acontecendo com o Caio Jorge, que é o que acontece com o Matheus Pereira, o Lucas Romero. Gente, o Kaique na lateral esquerda e a dupla de zaga do Cruzeiro. Absurdo. Lucas Silva no meio-campo. Gerentão ali, o Lucas, carimba todas as bolas. Então o time do Cruzeiro está muito arrumado. E para conseguir brigar num Campeonato Brasileiro, onde Flamengo e Palmeiras ainda têm um elenco superior ao do Cruzeiro, é desse jeito. E o Cruzeiro está ali em cima, na briga. E como eu disse há algumas rodadas, não é um elefante em cima da árvore, não. Então, pode ir se acostumando com o Cruzeiro brigando lá em cima, porque o que o time está jogando é de altíssimo padrão no futebol brasileiro, tá? Mais uma coisa que eu queria falar sobre o Cruzeiro, e vou pegar um gancho aqui, do Rômulo Mendonça. Eu adoro o Rômulo. Rômulo é meu amigo, é um dos maiores narradores desse país, hoje é top 3 disparado. O Rômulo é uma figuraça, é um cara de bem com a vida. Eu adoro as narrações do Rômulo desde o início tempo de ESPN e NBA. Ele criou um estilo no Brasil, que é o dele de brincar e tudo. E tô trazendo isso aqui porque o Rômulo narrou pelo Amazon Prime. Tava com o Rafael, que é ótimo comentarista, com meu irmãozinho André Hernan nas reportagens. O Rômulo Mendonça, e é público, ele nunca escondeu, o Rômulo é daqui e o Rômulo torce pro Atlético. Mas ontem, o que o Rômulo disse após o jogo sobre a sinergia da torcida do Cruzeiro com os jogadores, isso faz diferença. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu acho que muita gente aí não gosta quando eu comparo Atlético com Cruzeiro com Atlético, mas eu falo que eu sempre gosto de comparar puxando para cima. O que um está fazendo bem que o outro deveria fazer também. Por que eu estou dizendo isso? O que é muito claro para mim hoje é o quanto a torcida do Cruzeiro confia e está ao lado da gestão do Cruzeiro. O quanto a torcida do Cruzeiro confia no Pedrinho, né, na família do Pedrinho, na gestão do Cruzeiro hoje. E o quanto a torcida do Galo não confia na família Menin, no Ricardo Guimarães, nos 4 R's, na gestão do Atlético agora. O quanto elas estão distantes. E que isso reflete. Isso reflete. O Galo vai jogar com o público baixo? Não vai, porque a torcida do Atlético sempre vai ao campo e ainda tem muita gente que nem conhece a Arena MRV, que quer ir conhecer, e o Galo tem um time muito forte. Mas olhem como é importante ter essa sinergia. E aí eu trago um exemplo que é antigo do Cruzeiro, mas que serve para o Atlético agora, quando o Ronaldo Fenômeno era dono da SAF do Cruzeiro. O Ronaldo foi determinante na administração do Cruzeiro, que estava um caos. Chegou com uma equipe muito profissional e tirou o Cruzeiro do buraco. Mas depois disso,
Quando era para dar o próximo passo, o Ronaldo não deu. E o Ronaldo tinha um distanciamento da torcida. O Ronaldo não se importava com a torcida, né? E não tô falando isso criticando o Ronaldo, não. O Ronaldo chegou com um cunho empresário. E tá tudo certo. E ele fez um ótimo papel como empresário no Cruzeiro. Mas ele não tinha esse lance de estar muito próximo da torcida. E chegou um momento que um Cruzeiro que era bem administrado, mas faltava isso. E isso hoje sobra no Cruzeiro. E isso hoje falta no Atlético. Então é importantíssimo, e aí eu já quero passar de um para o outro, é importantíssimo que o Atlético consiga resolver as suas situações com a sua torcida. E não é só resolver suas situações com a sua torcida, tendo salários em dia, um planejamento, uma gestão melhor, porque isso tem que ter de qualquer jeito. Mas é conversar mais com a torcida, estar mais próximo da torcida. Por mais que a torcida do Galo agora está muito invocada com a direção, mas, gente, é importante sempre dialogar. Qualquer distância que é gerada entre quem comanda um clube de futebol e o seu principal cliente, que é a torcida, isso gera prejuízo. No Cruzeiro está gerando muito lucro. No Galo, gera prejuízo. Qual é o negócio de futebol? Quem é o cliente do negócio de futebol? É o torcedor. Então, se o seu cliente está feliz, como é o torcedor do Cruzeiro agora, tá tudo funcionando. Ontem tinha mais de 30 mil pessoas numa noite gelada. BH tá fazendo frio pra caramba, domingo à noite. E tenham certeza que jogos no Mineirão sempre lotados. A sinergia tá gigante. Ah, Léo, mas é fácil porque o time tá ganhando. É claro, isso tudo vai convergindo. Então não é só o Galo ter resultado dentro do campo que vai deixar a torcida feliz. É o comportamento da gestão também. E é a transparência da gestão. E é o diálogo da gestão. Então é preciso estreitar uma relação com o seu cliente. E eu tô falando aqui, gente, olha só para vocês verem, hein? Eu não coloquei em nenhum momento aqui paixão, torcedor, coração, o quanto que o Rubens Menin gosta do Galo, o Pedrinho gostar do Cruzeiro, não tô nada disso. Estou falando profissionalmente. A relação clube, empresa e cliente, que é o torcedor, precisa ser próxima. E o Galo precisa se preocupar com isso. E o que eu vejo agora é, o Galo tem problemas financeiros, a torcida está invocada com isso e a direção vai ficando cada vez mais distante, ao invés de estar cada vez mais próxima, tentando dar as explicações, tentando mostrar o cenário, tentando trazer as soluções, tentando buscar com o seu cliente as melhores soluções, jogando junto. E isso precisa acontecer. E principalmente porque o Atlético tem uma torcida durante muito tempo, mas muito tempo, que o Galo não tinha a Libertadores e tudo, que mais falava do Atlético. O principal ativo sempre foi o quê? A torcida. Então o Atlético não pode deixar isso acontecer. E o Cruzeiro, nesse momento, é um grande exemplo. A sinergia que existe hoje entre torcida do Cruzeiro, jogadores, direção do clube, é absurda. E isso não é conquistado só por resultado, não. Isso é conquistado por resultado, mas por diálogo, por atender aos anseios e dialogar com a torcida diariamente. Quem comanda o Cruzeiro? Um grande torcedor do Cruzeiro, que é um baita empresário. Quem comanda o Atlético? Um grande torcedor do Atlético, que é um baita empresário. Mas qual a diferença que eu vejo nas duas gestões? Uma está muito próxima da torcida e a outra está muito distante. E isso precisa ser resolvido. É mérito do Cruzeiro e é uma chamada que a direção do Atlético precisa estar mais próxima do time. Vamos com perguntas aqui da torcida do Galo, perguntas e comentários da torcida atleticana. O Galo perdeu do Bahia com requintes de crueldade, é verdade, porque tomar um gol no último lance é sempre uma crueldade, principalmente depois que o time fez um jogo bom. Não achei que o Atlético fez um jogo ruim. Vi muitos torcedores, Léo, olha os números, o que é isso? Eu achei o jogo bem parelho. Jogar contra o Bahia lá, e hoje o Bahia tem um time muito bom, não é fácil. O Galo teve momentos do jogo onde ele foi bem superior ao Bahia. Os primeiros 15 minutos o Galo foi superior, reta final do primeiro tempo o Galo foi superior. No segundo tempo, depois de tomar o gol, até se reajeitar, que o Cuca demorou para mexer, depois o Atlético consegue o empate com o Hulk, mas estava em cima, estava correndo. Então tem 3 pontos que eu quero tocar sobre essa derrota do Atlético para o Bahia, que são importantes a gente falar aqui. Primeiro deles, o Gabriel Menino jogando como terceiro homem de meio campo não funcionou e o Cuca errou ao mantê-lo tanto tempo no campo assim. O Gabriel Menino não sabia se ele marcava ou se ele jogava, se ele encostava nos atacantes. O Atlético começou o jogo muito bem, mas você pode pegar que não tinha participação dele.
O Scarpa não estava bem no jogo, mas entre tirar o Gabriel Menino e tirar o Scarpa, eu tiro o Gabriel Menino e passo o Scarpa para o meio-campo. Se a intenção é pôr o Coelho para jogar aberto, eu acho que o Cuca errou aí. Porque um cara como o Scarpa, você só tira do jogo se tiver muito mal. Mas muito mal. E se você tiver uma grande solução para colocar? Esses caras você não tira do jogo. Porque quem conseguiu empatar o jogo? O Hulk, sozinho. Sozinho mesmo. Bateu o escanteio lá direto e fez o gol olímpico. Caras que decidem, caras que fazem diferente, pra você tirar do jogo, você tem que pensar muito. Eu não tô nos treinamentos do dia a dia, eu não sei se o Scarpa não se ele estava descumprindo tudo que o Cuca estava pedindo, aí o Cuca tem os motivos dele, mas a minha impressão é de que eu não teria mantido o Gabriel Menino tanto tempo em campo. Tanto que o Igor Gomes deu mais mobilidade no segundo tempo quando entrou para fazer aquela função. A entrada do Coelho, ótima, é titular do Galo, visivelmente estava uma marcha a menos ali, porque tá voltando de lesão, mas beleza. Segunda coisa, Júnior Santos não pode sentar no banco pro Dudu. Se a intenção é ter um cara para jogar aberto, é o Júnior Santos. Ele está à frente do Dudu. Fisicamente ele entrega mais, ele entrou dando lambendo um monte de gente, driblando, chegando, batendo no gol, mais participativo, mais forte para combater. Hoje, na fila do pão do Galo, lá do Cuca, da padaria do Cuca, o Júnior Santos tem que passar à frente do Dudu. E não é porque o Dudu é ruim, não. O Dudu é muito bom jogador ainda, pode ajudar demais. Mas é porque quando o Júnior Santos entra, a coisa muda. Então, acho que hoje o Júnior Santos está à frente do Dudu. E a terceira coisa, ninguém pode falar uma vírgula do comportamento dos jogadores do Atlético que estão com salários atrasados. Ninguém fez corpo mole. Os jogadores lutaram o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Arana ficando pé da vida ali no final do jogo, tava perdendo, chutando bola, e a frustração e tudo. Depois que acabou o jogo, a frustração dos caras, não tem ninguém fazendo corpo mole ali. Então esse comentário, esse tipo de análise, ele nem cabe. Cabe crítica à direção pela gestão errada e por atraso de salário, porque isso é muito errado. Agora, o comportamento dos jogadores cabe a elogio. O que também não nos proíbe de criticar quem foi mal, ou elogiar quem foi bem no jogo. Não. Segue o jogo. Mas que eles merecem elogios por estarem com salários atrasados e correrem da mesma forma e serem profissionais ali, isso é muito importante. Porque não é qualquer área que seria, não, e não é qualquer profissão que seria, não. Então, nesse ponto, esse comentário nem cabe. Cabe à gestão do Atlético colocar as coisas em dia o quanto antes, ser o que ela prometeu e o que eu espero que ela seja realmente, uma boa diretoria do Atlético, uma gestão responsável, com boa administração, pagando as dívidas do Galo, transformando o Galo em uma potência daqui a uns anos, sendo saudável, que é o que eu espero do Cruzeiro também, porque o Pedrinho ainda fica apagando muito incêndio ali com o bolso dele, mas o comportamento dos jogadores do Atlético precisa ser exaltado, porque não teve corpo mole, não teve nem uma alfinetadinha, nem nada na derrota para o Bahia. Perdeu porque o Bahia teve mérito, porque bobeou naquele último lance e porque nas chances que teve também não conseguiu fazer mais gols. Ponto. O comportamento do time não pode ser criticado, não. Então, deixa eu registrar algumas participações de atleticanos aqui, né? O Fábio Gontijo mandou, concordo, craque no Galo é o Hulk. O que o Hulk fez, a atuação do Hulk no jogo, ele foi o tempo todo o jogador mais perigoso do Atlético. O Scarpa não fez um grande jogo, o Dudu não fez um grande jogo. Quando o Júnior Santos entrou, ele foi. Se tornou o cara mais perigoso ali. Mas o que o Hulk ainda entrega no Galo ainda é muito grande. E eu continuo achando que o time continua e precisa jogar em função do Hulk. Se o Hulk não aguentar correr o que corria no ano passado, porque a gente sempre acha que o Hulk vai correr sempre o mesmo tanto, né, gente? Pelo físico. Mas a idade vai chegando. O Atlético precisa jogar em função do Hulk. E isso me deixou muito contente numa conversa que a câmera pegou durante o jogo, o Hulk falando ao pé do ouvido do Cuca e o Cuca concordando com ele. Ao que me parecia, o Hulk fazendo uma observação sobre o jogo, o posicionamento, alguma coisa que ele queria fazer ou deixar de fazer, e o Cuca concordando com ele. E é assim. Você joga em função do seu principal jogador, você joga em função do seu craque. Não é só porque ele meteu um gol olímpico, não. É porque ele é o melhor jogador do Atlético. Ele ainda é o cara mais decisivo. Então, o que tem que ser feito é quem vai fazer melhor para que o Hulk decida? Quem são os caras?
Quem vai correr por ele? Quem vai ajudar? Quem vai cruzar para ele? Quem vai marcar por ele? Quem vai fazer? Eu acho que o Atlético precisa, nunca deve perder de visão isso. Que tem que potencializar o Hulk. Porque é o cara que decide. Tem algumas mensagens aqui, porque eu me perdi agora. Tanta mensagem, viu, Tatá? Da torcida do Galo, eu falei das do Cruzeiro, que tem muita gente. O povo gostou do Caio Knight, porque foi a Caio Knight, né? O Michel, ele mandou aqui: qual a influência do não pagamento de salários no desempenho emocional do time? Eu acho que atrapalha, mas pelo jogo do Bahia, eu não posso falar sobre. Não posso dizer que isso aconteceu, porque o comportamento dos caras, para mim, foi exemplar. Mas eu acredito que atrapalhe sim. Imagina você, Michel, se você está trabalhando e não está recebendo. E contas vencem. Porque o cara ganha 1 milhão por mês, beleza. Mas ele faz contas, então, de quem ganha 1 milhão por mês. Né? Ele tem que receber em dia. O Vinícius Galo, para você o Hulk é o maior jogador da história do Galo? Por entrar no top 10 de maiores artilheiros? Sim. Já falei isso aqui, muita gente discorda e eu respeito. Para mim, o Hulk é o maior jogador da história do Atlético, não é o melhor. Tecnicamente, para mim, o Ronaldinho Gaúcho é o melhor jogador que já usou a camisa do Galo. Mas o maior jogador em termos de longevidade, de entrega, títulos, para mim é o Hulk. O Antônio Augusto, o Galo tá precisando de reforço para a zaga e para o meio campo. A janela abriu agora, né? Então, algumas coisas têm que acontecer. Mas esse reforço para o meio campo, que se fala muito do Atlético contratar um primeiro volante, eu gosto demais de Rubens e Franco jogando ali. Demais, demais, demais. Eu acho que tem que insistir ali, eu acho mas muito bom, eu insistiria muito com eles para não mexer nesse meio campo. Se contratar um primeiro volante, vai ter que jogar com os dois. Eu não tiro do time nem o Rubens, nem o Franco. O Leonardo Gomide já tá aqui assim, o Galo vai quebrar? Não, não vai quebrar. Os donos do Atlético não vão deixar nunca o Atlético quebrar por 2 motivos. Vejo pela paixão que eles têm pelo clube e pela situação financeira que eles têm. Então não vai quebrar. Mas que o Atlético precisa se organizar melhor, precisa. Porque eu não esperava que o Galo estivesse passando o que ele está passando agora e vendo as notícias que eu vejo hoje de salário atrasado, devendo a outros clubes. Isso eu não imaginava para o Galo desde que essa SAF adquiriu. Então, quebrar não quebra não, mas precisa trabalhar melhor. Tá bom, turma. Acho que falei demais. Quanto tempo eu falei hoje, Tatá? 22 minutos, é muito tempo. Mas se você chegou até o final aqui, muito obrigado. Deixa eu falar pra vocês. Olha, meu café deve ter até esfriado, Tamara. Não, ainda tá gostoso. Meu cafezinho enorme. Ô, turma, todos os dias tem Fala Figueiredo aqui. Tem sempre essa interação entre Instagram e YouTube. Então, quando eu coloco uma caixinha de perguntas, seja no Instagram ou eu abro aqui no YouTube, pode responder, mandar o seu comentário que eu vou ler aqui e a gente vai conversando. Que bom que os jogos voltaram e tomara que o Cruzeiro siga nessa toada e que o Galo consiga se colocar nos trilhos, tanto fora do campo quanto dentro do campo, porque para nós temos condição de ter Atlético e Cruzeiro brigando lá em cima nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já tá lá e o Galo tem condição de entrar nessa. Tá bom, turma? Então, aqui do Fala Figueiredo, nessa segunda-feira, tá tudo dito. Tchau, tchau.